É uma manhã que nós fazemos a nossa renovação da aliança com Deus. Eu creio que você veio com o teu coração aberto, porque Deus não força a entrada. Eu creio que você já fez junto comigo, convidando o Senhor Jesus para entrar na tua vida, na tua casa. E eu tenho um tema para a mensagem que chama 4 direções que devemos olhar no momento da ceia. 4 direções que devemos olhar na direção da ceia. Pastor, é só essas direções? Não, são 4 que eu vim trazer aqui. Deus pode ministrar muito mais ao nosso coração. Eu não vou esgotar o assunto, mas são 4 que eu achei importante. Achei muito importante tratar nesta manhã. Por que eu estou falando de direção? Porque cada vez que eu olho para alguma coisa, eu sou influenciado por aquilo que eu vejo. Querendo ou não, se eu ver alguém, se eu enxergar alguém maltratando um animal, por exemplo, ou maltratando uma criança, batendo numa criança, qual é o nosso sentimento? Ah, que legal, ela está batendo, será que tem espaço para bater também? Será que é esse o sentimento? O sentimento é de revolta, o sentimento é, eu vi, ninguém me falou, eu vi. Então o olhar tem grande influência sobre as nossas vidas. Eu olho para alguma paisagem, me deixa tranquilo, calmo. Eu olho para um aquário, eu vejo ali aquele peixinho nadando, me traz tranquilidade. O olhar, ele tem muita influência sobre a vida da gente. Então, são 4 posições que eu quero comentar com você, participar com você sobre o momento da ceia. E o texto base que eu quero ler com você está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Mesmo assentados, acompanhe comigo essa leitura e fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, revele o que eu não consigo ler, revele o que está nas palavras, revele as tuas intenções através dessa palavra. Porque eu não quero somente aquilo que vejo, mas eu quero aquilo que o Senhor tem preparado. Porque o Senhor é Deus do impossível. Olha, 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor, Paulo dizendo, o que também vos ensinei. Então ele não estava ensinando nada dele. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, sem saber o que está sendo feito, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Meu irmão, eu estava meditando nesta palavra, e aí eu pude perceber 3 pontos que esta palavra nos direciona para observar, para olhar. A primeira, ele nos motiva a olhar para o céu, algo de onde vem toda a realização da nossa esperança. Quando ele diz assim, e tendo dado graças, lá no versículo 24, ele não poderia estar rendendo essa graça, a não ser ao Senhor, que é perfeito, que é agradável, que é onipresente, onisciente, onipotente. Onisciente, ele sabe de tudo. Onipresente, ele está em todo lugar. Onipotente, ele pode fazer todas as coisas. Então não existe limite, não tem algo que está longe do conhecimento, do alcance ou do poder do Senhor.
Então quando ele disse eu te dou graças, ele estava fazendo uma referência ao céu, ele estava apresentando a situação, no caso a ceia, ao céu, ele estava se apresentando, porque quando eu apresento alguma coisa a Deus, ou alguma coisa a alguém, eu também estou me apresentando, eu também estou na presença. Eu vou fazer a apresentação de um trabalho na escola, eu vou apresentar o trabalho vai fazer com que aquele que analisa enxergue qual foi a condição ou a dedicação daquele que está apresentando. Então, aquilo que estava sendo feito, estava sendo visto também aquele que estava apresentando, aquele que apresenta. Quando eu apresento algo a Deus, Deus vai receber o que está sendo apresentado a partir daquilo que eu sou para Ele. Então o Senhor nesse momento, Ele faz com que nós venhamos olhar para o céu. E não olhar para o céu buscando uma nuvem, buscando uma estrela, buscando algum astro, mas sim olhando para o céu, para o infinito aonde o Senhor está presente. Qual é o motivo? Quando a gente olha para o céu, ou quando olha para a natureza, o que nós temos analisado? Nas viagens que eu faço, eu falo assim, que coisa linda, como que Deus cria as coisas perfeitas. Sabe, desde um pulgãozinho de uma verdura, um ser minúsculo, tem todo o sistema digestivo que eu e você tem. Respira como eu e você respira, anda como eu e você anda. Como Deus é perfeito, que Ele pode transformar uma pedra, que Ele pode transformar um grão de areia em uma pérola tão valiosa dentro de uma ostra. Como a transformação, o poderio, a autoridade de Deus sobre as coisas, o diamante, as pedras preciosas, como que Deus transforma alguma coisa que não tem valor nenhum, que está aí, em algo tão valoroso. É isso que Deus quer fazer com a gente, mas a gente tem que render graças a eles. Eu tenho que partir de mim, este olhar que a graça, tudo que vem de Deus, eu tenho que olhar para Ele. Como eu olho para alguma coisa que eu quero enxergar, eu tenho que buscar Deus. Eu não consigo ver Deus. Meu irmão, eu não consigo ver o vento também, eu não consigo ver o oxigênio. Mas Ele está aí, você, eu, nós estamos respirando. Ele existe sim, Deus existe sim. Então devemos olhar rendendo graças. O primeiro olhar, a ceia do Senhor nos faz olhar para cima por causa da graça. O segundo ponto, a ceia nos faz olhar para trás. Quando ele disse assim, no versículo 24, final do 24 e final do 25, ele está dizendo, em memória de mim. Quando ele está falando, olha, preste atenção no que eu fiz. Esta ceia é o meu corpo que sofreu. Esse copinho de suco que você vai tomar é o meu sangue que foi derramado. Eu tenho que olhar para trás e ver o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você. Eu não posso simplesmente vir aqui tomar, não teria significado. Mas eu tenho que aprender, eu tenho que entender que para essa ceia estar aqui, tem um motivo. E para eu entender esse motivo, eu tenho que olhar para trás. Eu tenho que olhar naquilo que aconteceu, que nos motivou a fazer. Meu irmão, muitas coisas que estão sendo feitas nessa terra, que a gente acha que é supérfluo, não é nada, mas está acontecendo por causa de alguma coisa. Tem motivos. Eu quero trazer você a olhar para a tua vida no passado. Marque um ponto de divisor aí. Antes de você conhecer Jesus e depois de você conhecer Jesus. Houve grandes mudanças. Meu irmão, quem me conhece, né, quem me conheceu antes, quando eu falo que eu sou pastor, eles dão risada. Você está de brincadeira que eu sou pastor? Hoje não, que a maioria já sabe disso. Mas tem pessoas que eram da minha época de jovem, né, embora eu sou meninão ainda, mas perguntam, nossa, você é pastor? Você tem certeza? Irmão, Deus transforma o que está morto em vida. Deus muda, tem que ter um divisor de água. Irmão, quando é que nós vamos tomar uma decisão de fato de mudar? Quando eu estiver numa cama de hospital e não tiver mais cura? Quando eu estiver com uma doença interminável?
quando eu estiver no buraco, na lama, quando eu não tiver mais esperança nenhuma, é aí que eu vou decidir. Eu vou falar algo para você. Muitos se arrependem, depois que se converteu, se arrepende de não ter aceitado Jesus antes. Porque tudo aquilo que se vivia, isso é testemunho de pessoas que vieram me contar, vivia em situações que vivia com a vida embolada, mas depois as coisas mudaram. Eu tenho que olhar para trás e falar assim: eu não quero mais essa vida aí, eu quero uma vida diferente. Mas para eu ter uma vida diferente, eu não posso depender de ninguém. A mudança tem que começar a partir de mim. Eu queria ter tanto a vida daquela pessoa, ele ter uma casona, ele ter um carrão, ele ter um emprego bom. Mas vai ver o que ele teve que abandonar. Vai ver o que ele teve que deixar. E eu preciso olhar para trás e falar assim: eu preciso abandonar tudo isso, porque eu preciso ter uma vida melhor. Eu tenho que tomar uma decisão. A partir do momento dessa mudança, tudo ao meu redor também vai mudar. Eu tenho certeza disso. Vai mudar. Os seus amigos vão mudar, porque a sua atitude, o seu comportamento vai mudar. Os teus amigos vão começar a olhar e falar assim: olha, você está diferente. Nós devemos olhar para trás. A ceia nos faz olhar para trás. Nós devemos olhar para aquilo que Jesus fez por nós. Não foi simplesmente uma historinha contada, é algo real, é algo que tem que valer a pena nas nossas vidas. O terceiro ponto: a ceia nos faz olhar para frente. Fez olhar para trás agora ela nos faz nos olhar para frente, quando o versículo 26 diz assim: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós devemos anunciar: olha, o Senhor Jesus morreu por você, Ele se entregou por você. Isso traz motivação nas pessoas. Se é um conselho bom: olha, Jesus te ama, Ele não desistiu de você. Jesus não nos abandona. Nós que às vezes abandonamos o Senhor por causa dos nossos motivos, por causa dos nossos desejos. E a palavra de Deus me diz que o coração do homem é enganoso. Parece bom, mas o final é morte. O nosso coração engana. Sabe, se a gente andar pelo sentimento do nosso coração, a gente vai para o caminho errado. Porque tem pessoas que têm poder de convencimento e vai nos convencer a fazer o que é errado. Por isso que nós temos que vigiar. Mas aquela pessoa me pregou a palavra de Deus, ele falou de Deus para mim, ele falou que estava na Bíblia. Eu sei que está na Bíblia porque eu conheço essa passagem. Por um acaso, o diabo não usou a palavra de Deus para falar com Jesus? Quando Jesus foi colocado no lugar mais alto do templo, que aqui na igreja o lugar mais alto, o lugar de poder é aqui, falou para Jesus assim: a tua palavra diz que se você se jogar daqui abaixo, Deus dará ordem aos seus anjos para que você não caia. Aonde está essa palavra? Na Bíblia. Ele usou a Bíblia. Eu posso dizer que neste momento o diabo era Deus? Eu posso dizer que neste momento o diabo, eu tinha que aceitar essa proposta dele, mas as intenções do diabo era fazer com que Jesus fosse levado pela sua conversa. E meu irmão, a palavra de Deus diz assim: nem todos que me dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Eu tenho que vigiar. Não é porque a pessoa fala bonito, não é porque ela está falando a palavra de Deus, ali por trás pode ter o diabo, como teve diante de Jesus, tentando convencer. Olha, a Bíblia me diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. A palavra me diz que se os dias não fossem abreviados, não fosse passar rápido, até os escolhidos se perderiam. Nós estamos vivendo num mundo de guerra. Tem um filme muito bom no cinema, Quarto de Guerra. Meu irmão, se você não entrar em uma batalha, uma guerra de oração, eu vou dizer para você, nós vamos perder a batalha contra o inimigo, porque ele tem muita coisa para nos ofertar. Eles ofertam, sabe, as coisas do mundo que são agradáveis, o nosso corpo quer. Eu tenho que olhar para frente, eu tenho que ser alguém que vai oferecer Jesus para a pessoa. Alguém chega na tua casa, ou você recebe alguém em casa e você fala assim: você quer a senha do Wi-Fi?
Está na moda hoje, em vez de se perguntar se quer água, se está tudo bem, qual que é a senha do Wi-Fi? Não está assim mais ou menos? Aí eu vi que você tem Wi-Fi, você poderia me passar a senha? Não fala nem bom dia, nem boa tarde, nada, que é a senha do Wi-Fi. Que tal você oferecer para essa pessoa Jesus? Nos dias que você já viveu, quantas vezes você ofereceu Jesus para a pessoa? Você oferece um café, oferece uma água, oferece tantas coisas. Mas e Jesus, nós oferecemos para a pessoa? Precisamos começar a pensar nisso. A ceia nos faz olhar para frente, para algo que vai acontecer, é iminente. O mundo jaz no maligno, o mundo está em destruição. Mas a palavra de Deus também diz que o Jesus vai vir nos buscar. Tem alguém que vai nos resgatar desse mundo. Tem alguém que vai nos tirar daqui, mas eu preciso estar no lugar certo, eu preciso estar na condição certa, senão eu não vou ser resgatado, eu vou morrer, eu vou naufragar neste mundo. A hora que tocar a trombeta, não adianta eu começar a colocar o joelho no chão e fazer oração, eu já preciso ter uma vida com Deus. Não adianta, eu preciso ter vida, olhar para frente. O quarto e último ponto, a ceia nos faz olhar para dentro de nós. A ceia também nos proporciona a gente nos analisar, porque até aqui a gente estava olhando para cima, a gente estava olhando para trás, a gente estava olhando para frente, mas a ceia também me faz olhar para dentro, faz olhar para mim agora. Os meus olhos muitas vezes enxergam as pessoas, mas e eu preciso ser enxergado. Quando a palavra de Deus diz no versículo 28, examine-se pois o homem a si mesmo. No mundo as pessoas têm analisado muitos outros. Ih, você viu fulano com aquele, nossa, olha lá, aquele vestido longo demais. Ela vai chegar em casa com o vestido sujinho, mas as ruas vão estar limpas, arrastando no chão. Você viu? Tá, nós devemos olhar para dentro de nós agora. Olhar para dentro de você. E pegar a minha vida e a sua vida e apresentar diante do altar de Deus e perguntar para Ele assim: Senhor, qual é a nota que eu mereço? Olhar para dentro de nós agora, olhar para dentro de mim, e você olhar para dentro de você e perguntar: Deus, qual é a nota que eu mereço no meu comportamento, nas minhas atitudes, naquilo que eu vejo, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, naquilo que eu tenho feito? Qual é a nota que eu mereço? E esperar Deus para falar. Nós às vezes avaliamos as pessoas, nós às vezes julgamos as pessoas, mas um dia nós vamos estar diante de um trono de Deus, aonde a palavra de Deus diz que vai separar as ovelhas dos bodes. É bíblico. Vai separar o joio do trigo. Meu irmão, a palavra de Deus me diz que são muitos chamados, mas o que são trigo são poucos. Muitos são os chamados, mas pouco os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são ovelhas. Então na igreja, de uma forma geral, então a igreja do mundo todo vai ter muito bode e pouca ovelha. É o pastor que está falando? Não, muitos são chamados, poucos serão escolhidos. O Senhor vai separar o bode das ovelhas, vai separar o joio do trigo. E ele diz que o joio vai ser queimado. Aí fica a pergunta que eu tenho que olhar para dentro de mim agora, porque a minha salvação não depende do irmão que está do lado, não depende de eu dizer para ele que eu sou mais santo do que ele. Eu tenho que ser santo considerado por Deus. Então eu sou obrigado a olhar para dentro de mim e analisar a minha vida. Você não foi chamado nessa terra para ser inspetor de qualidade dos crentes. Deus deu a vida para cada um, mas tem gente que não consegue cuidar da sua própria vida, tem que cuidar da vida dos outros. Se Deus deu a vida para cada um, é para cada um cuidar da sua vida. Mas na terra está cheio de pessoas cuidando da vida dos outros.
Precisa olhar para dentro de si mesmo e falar: Senhor, eu preciso ser diferente, eu preciso mudar. Pastor, a palavra dia de ceia está sendo muito dura. Meu irmão, você acha que essa palavra está dura? Imagina agora duas pessoas diante de Deus, o inferno fumegando e só alegria e glória do outro lado no céu. O fogo ardendo e o céu só glória, riso, alegria. E você diante de Deus agora. E meu irmão, não adianta torcer, falar para Deus assim: ó Deus, ó, dá aquela piscadinha, tentar convencer Deus. Aí tem alguém que vai chegar: Senhor, eu pregava e os demônios saíam, eu orava, as pessoas levantavam. A palavra de Deus vai dizer assim: ó, aparta de mim que eu não te conheço. Vai chegar esse dia, vai chegar essa hora sim vai ser dura. O pior, meu irmão, não é para ir para o inferno, sabe? O duro não é para o inferno, é saber que quem está lá não sai mais de lá. Hoje eu posso estar vivendo situações muito duras, difíceis da minha vida, mas eu quero dizer para você que ainda há tempo, ainda há chance de eu mudar a minha história. Eu posso tomar uma decisão agora, como aquele ladrão tomou uma decisão diante de Jesus. Estava lá dois ladrões, Jesus no meio. Um olhou para Jesus e falou assim: olha isso aí, ó, você não é Deus, desce daí. Você não é poderoso, faz um milagre aqui. O outro falou assim: falando isso de Jesus, pô, ele não tem motivo para estar aqui, nós temos. Repreendeu o colega ladrão. E aí ele olhou para Jesus, esse outro, e falou assim, o ladrão, e falou assim: olha, Senhor, lembra-se de mim quando estiver no paraíso. O Senhor olhou para ele e falou assim: hoje estará comigo. Foi o último momento, o último tempo. Ele aproveitou aquele tempo. Meu irmão, eu pergunto para você: qual é o dia que você nasceu? Ah, pastor, eu sei. Agora, qual é o dia que vai marcar o fim da sua vida? Qual vai ser o último dia seu e meu nesta terra? Tem dia marcado? Tem hora marcada? Tem minuto marcado? Não tem. Nesta manhã, pela misericórdia do Senhor, eu vou dizer: pode ser que alguém seja levado antes do final deste culto, e se essa vida não tiver com Deus, adeus paraíso. Eu tenho que olhar para dentro de mim. A ceia me faz olhar para dentro de mim, faz a gente olhar para dentro de nós, e ao invés de julgar as pessoas, julgar a nós mesmos, olhar para nós mesmos, viver as nossas atitudes. Eu comparar a minha vida com outra pessoa, eu posso ser superior, eu tenho faculdade, eu sou bacharel em teologia, eu tenho mais 3 cursos de teologia. O pastor Osmir, poxa, está lá em cima. Eu sou pastor da igreja, tem mais 3 igrejas além dessa. O pastor está por cima. Julgar as pessoas olhando por esse prisma, por esse olhar, é bom. Mas quando eu comparo a minha vida a Deus, eu vou perceber que eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, eu sou mais um que tem lutado dia a dia para estar alcançando o céu. Eu comparar a uma outra pessoa é uma coisa, mas quando eu não tenho que comparar a outra pessoa, eu tenho que buscar ser a imagem e semelhança de Deus. E aí eu vou estar igual a Deus? A minha santidade, olha, fala sério, meu irmão. Se Deus estivesse aqui com o seu tamanho de santidade, teria alguém na face da terra com o tamanho da santidade de Deus? Não, então precisa melhorar. Eu medir eu por alguém é fácil, mas não meça por alguém. A sua medida é Deus, perfeita é Deus, o limite é Deus. Se você não é Deus ainda, não está no céu ainda, melhor dizendo, é hora de pensar em estar. Olhe para dentro de você, a mudança tem que vir aí. Considerações finais. Com qual objetivo nós participamos da ceia? O que nos faz participar da ceia? Ah, pastor, porque eu aceitei Jesus, fiz o curso de batismo, fui batizado. Hoje nós temos aí 5 batismos, 5 pessoas vão batizar hoje. Ah, eu fiz o curso e vou batizar, é muito legal. Qual é a intenção? Qual é o motivo que me faz participar da ceia? Qual é o meu entendimento? Eu como o pãozinho e bebo suco e fico falando, que suco delicioso, está geladinho, não está geladinho? Qual é a minha intenção? Qual é o meu julgamento? A intenção e o desejo de morar no céu, é por isso que eu participo da ceia. A minha intenção
é de morar no céu? Ou eu participo de todos os momentos da igreja para viver bem nessa terra? Para se dar bem aqui nessa terra? É uma reflexão. Ninguém mais do que você sabe os seus motivos. O que nos tem feito entrar por aquela porta e participar dos cultos? Qual é o motivo? O meu motivo é Jesus? O meu principal motivo é o Senhor? Ou os motivos é me dar bem aqui nessa terra? Porque se o motivo for para se dar bem nessa terra, você faz parte do chamado. Você ainda não está fazendo parte dos escolhidos. Porque os seus desejos é se dar bem aqui. Quando os seus desejos for para se morar no céu e ter o seu convite, o seu chamado, o seu escolhido de Deus, aí sim você faz parte. Mas você é obrigado a olhar para dentro de si e analisar as suas intenções. Ministério de louvor, queria chamar os obreiros, o diaconato para estar aqui à frente. Queria convidar você a ficar em pé e ter um instante de reflexão. Esta palavra, eu não esgotei o assunto.